Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, que alegria poder estar de volta com o seu AME, com sua família e as famílias que compõem esse AME. Todos vocês, aonde você está agora, aonde vocês estão reunidos, nós queremos e oramos para que Deus possa estar abrindo o seu entendimento, iluminando suas mentes e corações para entender a palavra do Senhor Deus, que traz libertação para todos nós. O tema que nós vamos estar abordando hoje, ou a revelação que nós estaremos compartilhando com você, é esta: todos encerrados debaixo do pecado. O objetivo que nós temos neste momento de compartilhar esse tema com você é revelar o poder da escravidão do pecado sobre a humanidade e mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano pode sair da força do pecado. Um termo mais fácil de ser entendido assim: não pode ter perdão do seu pecado sozinho. Por isso nós precisamos do Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode nos livrar da força do pecado. E o texto base que nós vamos utilizar para esta revelação está em Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para quê? Há um propósito. Tudo está encerrado sobre o pecado. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que promessa? O Espírito Santo. Esse é o nosso texto básico. E no contexto de vida que nós estamos experimentando hoje, a iniquidade está presente no mundo e ela vem aumentando desde o tempo da antiguidade. Ela tinha seu escopo de domínio, mas a população do mundo vai crescendo, nós vamos ocupando novos territórios e assim ela vai se alastrando, vai crescendo e vai dominando a terra. Então o domínio do pecado não é uma coisa recente. As pessoas sem Cristo, elas estão debaixo do poder sedutor e enganador do pecado, servindo a criatura ao invés de servir o Criador. Agora a pergunta é: há esperança para os homens? A resposta? Sim. Graças a Deus. Porém, é fundamental nós entendermos como a Bíblia revela a nossa libertação desta força maldita. E aqui nós veremos o poder da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para que isso seja uma realidade e experiência real de vida em todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estamos todos encerrados debaixo do pecado. Ou seja,
A palavra encerrado é a palavra sugcleio, que ela tem um conceito bem interessante. Veja, trancar junto. Então veja, nós estamos falando de alguma coisa que nos prende, que nos segura ali. Ou seja, confinados. Esse termo confinar hoje é muito mais entendido, não é? Por causa da epidemia que nós estamos vivendo nesse momento. Então veja, as pessoas são confinadas, ou seja, estão presas. Por quê? Porque se saírem, elas estão expostas a um perigo muito grande. E conforme o perigo vai aumentar ou diminuir, é o que vai determinar se a pessoa vai sair ou fica confinada. Então essa impossibilidade de sair. Um outro significado, um outro conceito é de um cardume de peixe numa rede. Então, quando a rede vem, ela tem os chumbos, né, nas suas pontas. Ela se abre. O pescador, quando ele lança, ele faz um lance, a ponto que a rede toda se abre. Então ela cai aberta. E ela, conforme ela vai afundando, os peixes vão tentar passar por ali, não passam. Mas eles tentam ir na direção da rede, não vão passar porque os buraquinhos não permitem. Então o chumbo vai fechando, a rede vai fechando, e quando se puxa, ele segura. Então o peixe não tem mais como sair, a pessoa fica presa dentro. Então significa fechar por todos os lados, trancar completamente. Esse é o conceito. A Escritura trancou todo mundo, todo ser humano, encerrou todo ser humano, ok? Sobre o pecado. Então esse pecado é essa grande rede. Isso é muito profundo, queridos. É uma impossibilidade de você agradar a Deus ou fazer qualquer coisa que pudesse chegar próximo daquilo que Deus desejou. Então essa palavra é muito forte. Essa é uma ação divina, no sentido de que a Escritura encerrou todos sob o pecado. Nós já falamos isso nos estudos anteriores que nós fizemos. A lei diz: ama o teu próximo, mas o que predomina é o ódio. Por quê? Porque é o ódio que está lá. A Bíblia diz: reparta o que você tem, mas se você tem um espírito de avareza, o que vai se manifestar? Eu não vou repartir. Então, toda a humanidade estava encerrada debaixo desta força pecaminosa, né? E então Deus fez isso por um propósito divino, para que nós pudéssemos receber mediante a fé, não mediante nossa própria capacidade. E aqui é um mistério. Ninguém pode julgar. Por quê? Porque se você tem todo um corpo de pecado e você está, vamos dizer que você conseguisse vencer todos eles, mas um só, você não consegue viver, então você já não tem mais autoridade para julgar. Por isso que Jesus Cristo tinha toda a autoridade de julgar, perdoar. Por quê? Porque ele não pecava. Ele não estava ligado a nenhuma força. Essa natureza maligna não estava nele. Ele era pleno da natureza divina. Por isso, ele viveu como viveu. Ele exibiu os poderes do reino como ele exibiu. Por quê? Porque ele era pleno, ele estava cheio da graça e da unção de Deus. Então, a Bíblia diz que todos nós fomos encerrados sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa
concedida aos que creem. Essa promessa é o Espírito Santo. Uma vez que ele vem, ele entra para destruir as obras do diabo. Palavras de Jesus. Então, a promessa é algo que foi concedida por Deus. A palavra no original é epagelia, ou seja, proclamação, anúncio, promessa, o ato de prometer. Ou seja, Deus firmou uma promessa. E ele diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E então, por causa desta promessa, no tempo certo, no momento certo, quando se invoca o poder do nome de Jesus e se invoca o Espírito Santo, então esta promessa é concedida. E é a promessa que permite o Espírito Santo entrar no indivíduo. E ele é a força de poder de salvação, porque ele nos desconecta desta natureza terrena. Então veja, no versículo 16, nós lemos o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente de Abraão? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ascendendo aos céus, mandou do seu Espírito. Então, o Espírito Santo, na realidade, é o descendente manifestando-se em nós. Trazendo o quê? Trazendo uma herança, ou trazendo o benefício dos poderes do reino de Deus. E a Bíblia diz assim: não diz e aos descendentes, mas como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Amém? Então essa promessa foi dada para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Para quê? Para que agora esse domínio que estava exercido sobre a humanidade fosse rompido. Então veja, Deus precisava apenas de um sacrifício. Não havia necessidade de Jesus morrer para muitas gerações. Não. Ele morreu uma só vez por toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que viver. Todas as gerações, todas as nações da terra são abençoadas por Jesus Cristo. É um milagre de Deus. É a multiforme sabedoria de Deus em operação. Deus sabe todas as coisas. Quem pode entender os propósitos de Deus? Quem pode conhecer o coração de Deus, senão aquele que sonda o seu coração, o Espírito Santo? Então veja, foi firmada uma aliança. No versículo 17 diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio, olha só, a aliança foi dada hoje, 430 anos depois, né, chega a lei. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então a lei não veio desfazer a promessa, ela veio para guardar até o tempo da promessa. Então, naquele momento que Jesus Cristo vem e ele nasce, ele anda por essa terra, ele cresce, ele amadurece, ele cumpriu todas as escrituras a respeito dele, todas. Não faltou um mandamento que Jesus não cumprisse. Por isso ele era perfeito. Por isso ele foi o Cordeiro perfeito de Deus para resgatar os nossos pecados. Então, essa aliança foi firmada com Abraão e ao seu descendente, e que para nós vem pela invocação do nome e o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, aliança significa arranjo de qualquer natureza que se espera
que seja válido. Última disposição que alguém faz de suas posses terrenas depois da sua morte. O testamento, a vontade. Então a vontade de Deus foi de nos abençoar, nos tornar seus filhos pelo processo do novo nascimento. Então agora nós somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de toda a promessa feita ao descendente, porque agora o descendente vive dentro de mim, vive dentro de você. Então a pergunta é, para que a lei então? Por que a lei foi dada? O versículo 19 então nos responde, qual pois a razão de ser da lei? Por que Deus manda a lei? Ele não tinha um povo? Ele não já havia tirado um povo do Egito? Ele disse, esse é meu povo, Israel é minha propriedade peculiar, pessoal. Mas esse povo saiu do Egito com hábitos do Egito. Assim como nós saímos do mundo com a natureza do mundo. Foi necessário, então, que Deus destruísse 10 principados. 10 principados. Para poder tirar aquele povo da escravidão. É necessário que Deus destrua o seu corpo de morte, essa natureza terrena, para que você possa herdar a plenitude da natureza divina. Então a lei foi adicionada. Qual foi a razão? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse quem? O descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E não há outro mediador, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, por um tempo específico, desde Moisés até a vinda de Jesus, nesse tempo, todos estavam encerrados debaixo do pecado. Não havia um justo sequer. Não havia ninguém que agradasse a Deus. Então, estávamos todos, como seres humanos, na mesma condição, no mesmo domínio do pecado. Então, agora, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio. A maldição foi quebrada. A maldição está rompida. A lei mudou a sua função? Não, ela não muda. A lei de Deus é eterna. A palavra de Deus nunca muda. Seus mandamentos são infinitamente poderosos e grandes e maravilhosos. Nunca muda. Nunca. O que vai mudar é a natureza divina dentro de nós. E conforme a natureza divina vai tomando nossas vidas, nós vamos nos conformando com a palavra. Porque é da palavra que a natureza divina opera seu poder de, vamos dizer, de conformidade. Eu me conformo com a palavra e me desconformo do mundo. É assim que acontece. Então, por um tempo específico, até que viesse a promessa, até que Deus enviasse seu Filho, tantos quantos morreram aqui atrás, como aqueles que vão morrer lá na frente, no futuro, que vão nascer, são potencialmente alvos desse poder. Basta crer, basta invocar para ser salvo. Então, veja, mesmo hoje, quando a Bíblia diz o pecado já não tem domínio sobre vós, ele não está falando que você não vai pecar. É que ele está vendo aqui, e está dizendo que ele não tem domínio, porque no momento que Cristo veio, isto foi rompido. O véu foi rasgado de cima a baixo. E isso explica por que ainda o pecado se manifesta na nossa vida. Para que seja pela graça de Deus e pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de fé em fé, de glória em glória, que Jesus, na sua natureza divina, venha destruir e desfazer as obras que a natureza pecaminosa tem realizado na tua vida. Por isso, eu digo para vocês, se nós entendermos
o que a palavra de Deus está dizendo, e nós voltarmos para o Espírito de Deus e dissermos: Espírito Santo, quebra, destrói essa natureza, me dê autoridade, me dê poder, me perdoa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda essa injustiça. Nós concluímos dizendo o seguinte: a função do pecado é simplesmente, primeiro, enquanto eu estou vendo a manifestação dele, eu sei que a natureza pecaminosa está viva. Então, não fora pela manifestação dela e meus atos pecaminosos, eu não saberia que eu estaria debaixo desta força maldita. A segunda coisa, ela está aí e se manifesta para que nós entendamos que nenhum ser humano pode se livrar dessa força. Nenhum ser humano, por si mesmo e por força da carne, pode obedecer às leis de Deus. Então isso me leva a entender que se aquilo está ali, é porque a natureza divina não ainda tomou toda a minha vida. Então, ao invés de eu estar condenado e ao invés de eu ser julgado para sempre e jogado no inferno, eu sei porque sei que eu devo buscar a Deus e dele o livramento e que ele me dê, por força da sua promessa e aliança, aquilo que ele prometeu, que ele escreveria as suas leis em nosso coração e as transporia para as nossas mentes. Isso significa natureza divina, significa guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, hoje, não, nós não estamos mais encerrados debaixo do pecado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu digo salvo mesmo desta natureza pecaminosa, desses desejos pecaminosos, repondo, revestindo-se da glória e dos desejos santos, porque diz o Senhor dos Exércitos: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que você possa hoje, pelo poder desta revelação e pelas orações que o seu intercessor vai fazer para a sua vida e para a vida dos seus familiares, que Deus se manifeste com grande poder e glória e você possa ter a natureza divina plena que Ele prometeu aos que o amam. Muito obrigado, fique na paz do Senhor.